Sons da Resistência. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast LGBTQIAPN+, de Boituva. Nosso podcast é uma produção independente, com incentivo da Lei Cultural Paulo Gustavo, através da Prefeitura Municipal de Boituva, pela Secretaria de Cultura. Hoje é o nosso segundo episódio, né? Como eu falo, estou sempre feliz por esse projeto estar acontecendo, com convidados Maravilhosos, né? maravilhosos. Hoje a gente vai conhecer mais uma, semana que vem tem uma outra pessoa muito especial. E eu queria agradecer, primeiramente, os nossos apoiadores, patrocinadores, as empresas parceiras aqui de Boituva que apoiam essa causa. A revista Outdoor Regional, que nos cedeu esse espaço para a gente estar Incrível. aqui produzindo esse podcast. E hoje um parceiro novo, o Empório do GG, que é um empório de eventos, comidinhas maravilhosas. Inclusive, hoje nos mandaram aqui uma tábua de frios, aperitivos. Com uma variedade enorme, né? Isso, e fiquem à vontade também. Se vocês quiserem comer, a gente vai batendo um papo comendo. Silvia, GG, obrigado pela parceria de sempre. E vamos lá conhecer o Empório do GG. Tem vinhos, bebidas nacionais importadas. Já garanti meu vinho de hoje. E é isso. Eu sou o Júnior. Sou o Caio Zambotti. E vamos dar início ao nosso podcast Sons da Resistência. Antes de começar, eu queria fazer a audiodescrição aqui do nosso cenário. Nós estamos em 3 pessoas, em uma mesa branca com 3 microfones. Ao fundo nós temos a bandeira LGBT nas cores vermelha, laranja, amarela, verde, azul e roxa. Ao centro uma TV passando o logo do podcast, dos nossos patrocinadores, embora do GG e Revista Outdoor. Negócio de explicar o nosso logo dos Sons da Resistência, que se você perceber, né, ele tem um megafone, o play e o balãozinho de conversa. Então tá tudo, e a bandeira LGBT, tá tudo inserida nesse logo do nosso podcast. Certo? E eu vou fazer minha audiodescrição também. Sou um homem branco, de olhos e cabelos castanho claro. Estou vestindo uma camiseta preta com o logo do podcast. Hoje estou de calça preta e tênis branco. E é isso. Vou passar agora para o Caio. Isso, e agora eu irei fazer minha audiodescrição. Tenho cabelo castanho, blindado de pomada, pele branca, sou um homem cis, olhos azuis, estou de camisa preta com a logo do Sons da Resistência, uma calça azul, que eu tinha até esquecido a cor da calça, e um tênis branco. E agora passar para a nossa convidada fazer sua audiodescrição. Oi, gente, tudo bem? Eu sou uma mulher negra de pele clara. Daí hoje estou de óculos, né, com armação dourada. Estou com brincos da bandeira trans, né, com as cores da bandeira transgênero. Aí os meus olhos são pretos, meu cabelo é preto e ele está levantado, né, para o alto, né? E estou com uma camiseta nude. Certo. Falando em convidada, agora irei falar um pouco da nossa convidada. Tara Wells é mulher trans, transativista, transfeminista e militante pelos direitos humanos, assistente social, conselheira tutelar e mestra nos estudos da condição humana, escritora autodidata de crônicas, poemas e textos diversos retratando a realidade e a vida das pessoas trans. Agora vou passar para a nossa convidada, para ela falar um pouco mais dela mesma, né? Seja bem-vinda. Ah, é verdade isso. Ai, obrigada, E gente. Estou super feliz de estar Hoje aqui com é vocês. um bate-papo isso, né? Hoje Isso. pode ficar à vontade, a gente vai ficar aqui conversando e vai fluindo o assunto. Eu sei que tem muita coisa para a gente conversar, né? A Tara é uma pessoa incrível que já vem ajudando a gente aqui nas causas, né, de Boituva, uma parceira de Da região no Sorocaba. total, né? E o microfone é todo seu agora. Ai, obrigada. Nossa, sempre me arrepia quando alguém fala, né, sobre o meu Lattes, né, sobre o meu currículo, e fala também sobre a minha vida, né, porque antes de tudo isso, eu fui uma criança, fui uma adolescente trans que também foi negligenciada pela família, e também vivendo, né, nesse país que mais mata pessoas trans também,
E dentro dessa realidade, eu digo hipócrita, né? Porque também é o país que mais consome, é o país que mais consome conteúdos trans também, Sim. né? Então, quando a gente fala que temos 90% de pessoas trans em situação de prostituição, aí se você aí você pode pensar que são mais de 90% dessa sociedade que também Que alimenta alimenta esse, isso. né, que alimenta esse universo. E essas pessoas ficam refém de tudo que orbita nesse universo também. A solidão, a falta a falta também de humanidade, a falta de acolhimento, a falta de políticas públicas. E, e eu fui uma dessas meninas que também, na minha vida, não fugi desse destino. Também fui convidada a me retirar de casa, ainda muito jovem, e fui acolhida na prostituição, ali pelas outras travestis que viviam a mesma realidade, né, que eu viveria. E, para mim, aquele contexto, eu lembro muito bem que, quando eu saí de casa, eu tinha meus sonhos, né, sonho de ir para uma faculdade, de ter a minha profissão. E tudo isso foi roubado, né, por conta dessa marginalização desses corpos. E ali na prostituição fiquei 28 anos, né? E só saí dali a partir do momento que eu me dei conta que eu não tinha virado estatística. E eu já tinha mais de 40 quando isso aconteceu, ou seja, já tinha passado, né, da expectativa, que é 35. E essa sensação de amortecimento e desamortecimento também, que eu falei: eu não vou envelhecer aqui, na rua, né? Porque a maioria das minhas amigas já tinham morrido, as minhas amigas da minha geração, né, que chegaram na rua comigo, né, da geração aí do meio dos anos 90, né? Eu caí na rua em 94. Era um outro contexto. A gente ainda vivia o boom da AIDS, né, que todo Sim. mundo sabia, ninguém sabia o que era, mas todo mundo sabia, né, as pessoas que todo mundo sabia exatamente quem transmitia, né? Aí tinha aquela coisa, ai, que é uma doença, que veio de Deus, que é um castigo de Deus, ou ai, vem da saliva, vem não sei o quê, mas todo mundo sabia, né, que quem eram as pessoas que transmitiam. E a gente viveu isso, assim, eu vi muitos amigos e amigas morrerem, né, de AIDS, né? E isso foi, eu acho que foi o motivo que eu decidi fazer alguma coisa. Em 1990, eu participei do primeiro projeto lá em Sorocaba, que tinha o tema HSH, homens que fazem sexo com homens, mas, ironicamente, ele era destinado às travestis. Pense, aí a gente vivia uma época em que a sigla vigente ela era a GLS, gays, Sim. lésbicas e simpatizantes. A gente nem falava de identidade trans. Lá em Sorocaba, as mulheres trans e travestis também, a gente não usava esse termo mulher trans. Isso foi mais também no início dos anos 2000, no processo de higienização, né, da letra T, porque tinha essa questão, é travesti, faz rua, aí tem AIDS, tem doença, tem não sei o quê, anda com a gilete debaixo da língua, né, toda essa Esses marginalização. estereótipos, E né? dentro do próprio movimento mesmo, porque lá em Sorocaba tinham boates que não aceitavam a presença de travestis. Ou, se quisesse ir, aí tinha ou que se desmontar, ou então aí entrar e aí pagar, tipo, 3 vezes mais o preço, né, ali de entrada. Já na tentativa de higienizar mesmo e Sim, de sim. afastar essas pessoas. Então, daí eu entrei para a ONG Girassol em 98, né, que foi a primeira ONG GLS ali Sorocaba. em Sorocaba. E ali a gente veio até 2004 lutando ainda, porque ainda as travestis na rua em situação, né, de prostituição, ainda elas apanhavam muito da polícia, de munícipe, de jovens, de estudantes. Era uma violência total nessa época. E aí a gente, em
2003, a gente teve também um start, que éramos cidadãs. Sim. Olha aí, éramos cidadãs e logo sendo cidadãs, a gente tinha direito de ir e vir, a gente tinha direito às políticas públicas, a gente tinha o direito de ir até um shopping, de ter uma conta no banco, de sair de dia, coisa que a geração anterior não saía de dia. Saía só após as 18 horas. E aí a minha geração veio trazendo todas esses embates, essas reivindicações. E aí, em 2004, a gente chega no momento em que a gente decidiu dar um basta na violência sofrida e a gente fez a primeira carreata lá em Sorocaba, com o apoio, então, lá da deputada federal, à época, a Yara Bernardi, aí com o apoio da Sociedade Médica da cidade e do Sindicato dos Metalúrgicos. Aí a gente fez a primeira carreata, que é um embrião da parada LGBTQIAPN+, da cidade até hoje. Sementinha, né? Só que só que ainda não é lembrada, e é por isso que toda vez que eu tenho, né, essa oportunidade de contar essa história, é mesmo para marcar que o movimento salva as devidas proporções, assim como lá em Stonewall, em 69, né, também foi encabeçada por uma travesti, né, que é a Marsha P. Johnson. Sorocaba também, as travestis se reuniram para dar um basta em toda a violência sofrida. E reivindicamos também o direito de entrar na boate, né, de pagar a mesma coisa e não precisar se desmontar, né, se desfazer das nossas identidades para se adequar numa situação assim que era inadmissível, Sim, com certeza. né? Essa marginalização, né? Igual você falou, né? Mas essa questão assim dessa não conversa, né, desse não entendimento, dessa não aliança entre as siglas, isso é de muito longe, desde, Sim, sim. né, desde muito, Desde o muito início, né? antes, assim. E eu vejo que até hoje ainda a gente tem a sigla, né, LGBTQIAPN+, que tem pessoas que falam assim, é uma sopa de letrinhas. Não, a gente está falando de pessoas, Sim, com pessoas. certeza. né? Cada Sim. um. Mas, quando a gente fala de LGB, a gente está falando de orientação. Sim. Aí, aonde que vai reivindicar as identidades? O gênero, É a sim. letra T. Né, que vai reivindicar o direito de ir e vir, o uso do nome social, o uso e o respeito, né, do nome social, que para nós é uma política gambiarra, Sim. né, porque assim ainda esse nome social ainda ele dá o direito da outra pessoa usar o bom senso de achar se ela vai te respeitar ou não, né, porque agora só a partir de 2018 que a gente vai falar de nome retificado, né, que vem do movimento, né, lá da OMS, que tira, né, que muda esse entendimento da classificação, né, do transexualismo para a transexualidade, mas ela já tinha feito isso com o movimento G em 97, não foi? Sim. Sim. Olha aí a distância também, Distância, né? Temporal. né? E eu gosto muito quando você fala dessa questão, né, da retificação do nome e da questão do nome social, né, porque, tipo, tem ainda, né, é difícil ainda, Certo bloqueio na né, então o sociedade. acesso não é fácil para todas, né, para todas as pessoas, mas o nome social já é uma coisa que, igual você falou, já em dia vem trabalhando nisso, né, mas ainda não, a gente vê o quanto ainda é difícil, Não tão né. efetivo, né? Só que o nome social é igual eu estou falando, ele dá o direito da sociedade que é transfóbica Escolher, né? escolher te respeitar ou não. Agora, mas isso também não vai dizer que você tendo o nome retificado, né, que para quem não sabe, você vai tirar o seu nome da sua certidão de nascimento e vai ter uma nova certidão com o nome que você se identifica, que te representa. E aí também é mudado o gênero, sem a necessidade da cirurgia. Isso é feito diretamente no cartório. Antes era um processo totalmente inacessível, que era caro, daí você Então, precisava de advogado. advogado e ainda você dependia de um juiz que nunca te viu, não sabia nada da tua história, aí dizer se você ia ter o direito de ter o seu nome na sua certidão ou se você ia continuar refém desse nome que não te representa e que te causava tanta dor. Sim. Só em 2018, né, a partir lá Porque do uma outra provimento. pessoa vai dizer, não, tá, tudo bem, É, agora você pode ter o seu nome, é. né? Só Sendo que que é daí você que escolhe, né? Então, mas fazendo já um giro nessa
né, nesse contexto todo que eu estou trazendo, ainda você tendo o seu nome retificado, isso não significa que você não vai sofrer nenhum tipo de violência. Sim. Porque ainda a sociedade ela tem uma visão muito genitalista sobre as pessoas trans. Ai, você é homem, mas não tem pênis. Ai, você é mulher, mas você não tem vagina. Ai, você parece mulher, como se a sua identidade fosse, Uma né? genitália, né? Ou quando elas te acusam de estar enganando. Nossa, você quase me enganou. Nem parece. Nem parece. E aí, eu digo, quando você começa a ter um relacionamento com um homem cisgênero, né, e dependendo, né, da sua questão de orientação, ainda tem aquelas questões. Ai, você é mulher, mas vocês nunca vão poder ter filho. Ai, você não tem útero. Ai, você não menstrua. Ai, 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 ai. E todos esses ai que faz com que as pessoas trans elas vivam, né, cada vez mais fechadas, algumas, e a gente precise muito, né, de fazer terapia para que você possa lidar com quem não faz Exato. e com quem acha que tem o direito de te dizer, né, que eu queria saber quem deu esse direito a essas pessoas, Exato. de te dizer que você não é aquilo que você diz que é. E eu sempre costumo rebater que o mesmo Estado que reconheceu o seu documento enquanto homem ou mulher é o Estado que legitima o meu, que assina o meu dizendo você é homem, você é mulher. Sim. E por que que moralmente a gente tem essa distância? Entende? Então, assim, é muita luta que a gente precisa ter, muita conscientização, a gente precisa ter muita força também. Você sendo uma pessoa LGBT, você tem que ter uma força de estar todo dia batendo na mesma tecla. E é por isso que eu falo, quando eu falo, né, do meu currículo, aí tem tudo isso embutido, né? Porque foi a partir desse amortecimento que eu entendo que eu não teria outro caminho a não ser pela educação. Educação é a base, né? Isso. E daí, e como isso se dá? Quando a gente chega em 2016, né, eu com as minhas amigas, e a gente chegou no tema lá da parada LGBT de Sorocaba, que era por mais ativismos trans. E aí a gente foi convidada para participar, né, dessa construção da parada, porque a gente já tinha se afastado desse movimento, porque a gente entendeu que a letra T era só um puxadinho na Até a, sigla LGBT, até a entendeu? parada antes era a parada gay, né? Exatamente. E muitas pessoas falam parada gay até Até hoje. Até hoje é usado esse termo. Né? Então a gente começou a entender que a gente era um puxadinho, que as nossas questões, as nossas reivindicações Não tinha valores ali, né? não tinham valor. Ou a gente falava, aí todo mundo, ai, que linda, arrasou, bate. E esse bate não vinha nada para gente. Entendeu? Porque assim, tem essa questão também das pessoas quando estão te ouvindo ali como sendo um objeto a ser estudado, né? Coisa que eu me prestei esse papel também, entendendo a importância de assim, tipo, muitos TCCs de faculdade com pessoas brancas, cisgênero, eu quero ouvir tua história, eu quero que você fale sobre isso, sobre isso, sobre isso. Mas nenhuma dessas pessoas estavam quando ali, né, como até uma forma, né, até de troca, quando eu estava reivindicando o direito de acessar o mercado formal de trabalho. Isso vira uma estatística, né? Como você falou. Um objeto ali que a pessoa só vem quando precisa. Para saber uma Exatamente. informação. Igual a gente estava conversando até outro dia sobre a questão das palestras, né? Daí só chama para palestra porque é um tema LGBTQIAPN+. Não chama em outro momento. Que é o famoso lugar de fala, né? Exato. Só te chama naquele momento. Daí você vira uma estatística mesmo, né? E as outras Exatamente. oportunidades, cadê? Então, e foi pensando nisso que a gente decidiu que Sorocaba precisava ter uma associação que se debruçasse sobre as questões trans. E foi até numa conversa com a Keila Simpson, que ela estava em Sorocaba, né, fazendo um evento no Sesc, no Nós Diversos, que a gente falou, Keila, a gente está com todas essas demandas e a gente precisa se organizar numa associação, né, já sabendo que ela, à época, era presidenta da ANTRA, e ela falou, gente, eu empresto para vocês, né, para vocês se basearem no estatuto e bora começar. E foi aí que surgiu a Associação de Transgênero, né, e tendo já como primeira ação
já pensando, né, em todo esse contexto que eu estou trazendo, da questão da falta de educação, né, e todos os entraves que pessoas trans sofreram e ainda sofrem dentro da educação, né, dentro da escola como espaço também de violência, quando o seu direito a usar o banheiro é negado, Sim. né, quando o seu nome social não é respeitado, e não é por falta de decretos, Não. não é por falta de legislação, é esse Tá no impedimento papel, mas moral que eu não estou funciona, falando. né? É sobre esse impedimento moral. E quando você precisa da educação, né, porque a gente tem um mercado de trabalho cada vez mais exigente, e você precisa da educação, da capacitação, para que você não possa estar na prostituição. Lembrando, né, que estar na prostituição também não é sinônimo de sobrevivência, né? Porque assim tem pessoas que falam assim, está lá ganhando, tá lá ganhando dinheiro para fazer o que gosta. Não, Hum. não. Eu acredito, né, que até mesmo pela minha experiência de 28 anos na prostituição, que em dia de chuva, em dia de frio, em dia que você está doente, você precisa fazer o primeiro programa para você comprar o remédio, ou quando você não tem nada na sua casa, você precisa fazer o primeiro programa para você comprar um lanche para você comer. Se alimentar, pagar as contas, né? Envelhecer ali sem ter direito a acessar, sabe, benefícios, para ter direito a ter a ter direito de ter o direito a uma aposentadoria também, Sem muita segurança, né? uma segurança, né? Não sei se, também não quero romantizar a previdência. Isso daí é um outro podcast Sim, também, Sim. né? Mas assim, em tudo isso a gente pensou e a gente criou o nosso cursinho Prepara Trans, que foi assim, com um anúncio que eu fiz no Facebook, surgiram professores já engajados e dispostos a bancar esse projeto. Daí a gente conseguiu uma sala, né, para que o cursinho tomasse forma, se materializasse. E aí eu, enquanto, né, idealizadora do projeto, ali com todas as mãos, né, que estavam somando nessa ideia, a gente teve no primeiro ano 27 inscrições de pessoas trans. Que legal. Mas foi um boom na cidade, assim. Jornal queria saber como a gente conseguiu, do nada, assim, surgir esse projeto. Aí veio até gente de São Paulo para querer saber entender. como e sem o apoio do poder público. Até mesmo saiu algumas notas depois que o poder público, à época, disse que estava apoiando, só que não estava, nunca apoiou, tá? E aí eu fiz a revisão do ensino médio, fui encorajada pelos professores também a fazer a revisão, porque a gente dividiu esse curso em 2 módulos, né? Em um era a revisão do ensino fundamental, porque muitas pessoas trans ainda não sabem escrever o próprio nome, é uma realidade, ainda em 2025. E o outro era a revisão do ensino médio. E eu, dentro de toda a minha vulnerabilidade, ainda tinha concluído o ensino médio. Então, aí prestei Enem, do Enem na faculdade, e da faculdade para o mestrado, e estou aqui, entendeu? Parabéns. Mas é um processo em que você precisa traçar uma linha, né? Porque assim, eu tinha essa ideia de sair da prostituição para nunca mais voltar. Porque a prostituição também, ela tem um movimento meio de areia movediça, sabe? Isso socialmente falando. Quanto mais você tenta sair, mais você afunda. né? E no sentido assim, você vai... daí você conseguir um trabalho ali como, sei lá, como atendente, vamos dar esse exemplo. Aí daí te colocam numa mesa de frente para o sol. 8 horas da manhã, você lá, com toda a tua expressão debaixo do sol, as pessoas vindo para ser atendidas, e você exposta. Sim. Você tem que ter muita força emocional e você tem que ter muita determinação aonde você quer chegar para você não desistir. Sim. E é uma coisa que eu sempre falo, assim, nessa questão da empregabilidade, sobre as vagas afirmativas. Tá, vamos abrir uma vaga afirmativa para uma pessoa trans.
mas quais são as condições de trabalho que essa pessoa vai ter dentro de uma empresa? Né? Então, assim, a gente sabe que o acesso à educação já é difícil, né? O número de evasão escolar é gigante. Então, não é todas as pessoas que conseguem concluir o ensino médio, pelas questões de preconceito no ambiente escolar, familiar, né? Tem toda uma questão Uhum. por conta disso. Então, quando a gente está falando de empregabilidade, igual você falou, né? Tipo, a gente sabe a dificuldade de uma empresa hoje. Aqui em Boituva a gente tem bastante indústrias. Será que todas as indústrias são empresas parceiras, né, na questão de diversidade e inclusão? Tem um preparo também, Né? né, Então, dos tem a funcionários. questão do banheiro, tem a questão tipo, de como que aquela pessoa vai ser exposta, né? Então, E tem que ter um não, trabalho ali, tipo, cultural dentro das empresas para a gente falar sobre, começar a falar sobre empregabilidade, né? Para eu, abrir essas vagas. eu acho que a gente tem que falar não só do acesso, mas da permanência, Ju. Sim, sim. Que às vezes as pessoas não falam do acesso, né? Porque o acesso é até bonitinho, né? Ai, tem uma empresa que está com a política de contratar pessoas trans. Quantas pessoas trans você quer contratar? 2. Aí precisa falar até mandarim, a pessoa trans, para entrar Para bater ali. meta mesmo, né? Você Entendeu? coloca ali para. E 10 anos de aí, experiência, 3 10 anos de idiomas. experiência, daí ter conhecimento no pacote Office, né? O pacote Office completo, tem que falar idiomas, tem que falar. Não. Então, essa empresa não está pensando dentro da especificidade dessa população. Não. Ela está querendo só que a empresa ela seja valorizada, né? Vamos dizer assim, no mercado, Pink Money, né? no Pink Money. Sim. Porque assim, a empresa vai concorrer ao prêmio diversidade. Quantas pessoas você empregou? 2? Isso. Eu já fiz esse trabalho com RH, já fiz esse trabalho também com algumas empresas que me chamavam na época, né, que eu era presidenta da associação. A gente quer contratar pessoas trans. Tá, beleza. Daí qual é o número de vaga? Uma. A gente pode pensar depois 2. Tá. Aí tinha umas que falavam assim, inclusive tem até um assim que trabalha aqui. Mas um assim o quê? É homem, mulher trans, homem gay. Ele é bem afeminado. Delicado. Nossa, Para, né? pelo amor, né? Mas assim, daí você tem que fazer todo aquele, né, aquele trabalho de começar a resgatar lá, né, nos primórdios, onde tudo era mato, para você trazer a pessoa, né, para o hoje, né, que aí ou então as vagas elas vão limitando o acesso. Por Sim. exemplo, aí tem uma vaga de limpeza. Eu não estou falando a questão, né, da profissão, Sim, né, sim. de auxiliar de limpeza, não é isso. Mas é que pensando pelo lado que, assim, em quantas empresas você conhece as pessoas da limpeza? Quantas pessoas, né, quantas empresas ou quantas pessoas que trabalham em lugares onde tem pessoas auxiliares de limpeza, você fala bom dia para essa pessoa? Sim. Quantas vezes você cruza com essa pessoa na mesa do cafezinho? Quantas vezes essa pessoa entra na tua sala? Muitas vezes você não sabe nem o nome. Ou seja, então, para uma mulher trans que seja binariamente apresentável, né, e que ela já tenha silicone, que ela já tenha um corpo mais exuberante, essa empresa vai até contratar, mas vai deixá-la bem escondida. Ali. Ou seja, até tem, cadê? Não sei, nunca Para vi. ser um número ali, né? A estatística, né? Só pra ser um Então, número. sabe, Ju, então quando a gente fala, né, de acessar o mercado de trabalho, eu também falo da permanência porque também tem a questão que a empresa, ela também não prepara a empresa para acolher as demandas que essa pessoa vai trazer. Sim. Aí tem, por exemplo, a gente fez uma contextualização, como que é o termo que usa? Uma sensibilização com todos os funcionários para receber essa pessoa. Beleza, essa pessoa já entra com luminoso na cara, né? Porque assim, quem é a pessoa trans que chegou? Cadê? E aí depois, aí vão começando aquelas transfobias nos micropoderes, né? Você entrega para ele, no caso de uma mulher trans, né? Alguém ali. Aí você entrega para ele? Não. Daí você fala, não, é para ela. Ai, desculpa.
é muito novo, não sei. Desculpa, eu não conheço. Ai, como que é? E daí você tem que parar o que você está fazendo e falar, olha, eu sou uma mulher trans, ou no caso de um homem trans também para ela, né? Que as pessoas elas vão cometendo a violência nessa maneira sutil, sabe? Criando situações Tipo, ali, né? errando os pronomes, ou então questionando é, muitas coisas de fórum íntimo para essa pessoa, e talvez essa pessoa não queira ficar falando o que ela tem como genitália no vão das pernas, né, por entre as pernas, ou com quem ela com quem ela dorme, com quem ela mora, quem ela namora, enfim. A gente não anda perguntando para todo mundo assim, né? Você não conhece uma pessoa, daí, por exemplo, daí tem pessoas que falam assim, ai, você não falou que era trans, mas quando você conhece alguém, né? A pessoa, ela só fala o nome. Sim. Agora, não, né? Agora imagine, por exemplo, você falar assim, ai, esse aqui é o Judas, você vai falar assim, ai, eu sou o Júnior, sou isso, sou isso, sou isso, sou isso. Não há necessidade. Eu até estava falando esses dias com uns amigos, né, sobre isso. A gente, às vezes, a gente está numa rodinha de pessoas, de pessoas. Daí alguém vai te apresentar, esse daqui é o Júnior, meu amigo gay. Né, tipo, Sim, tem né, muito tipo, alguém esse vai te apresentar, não, estereótipo. esse aqui é o Júnior, meu amigo hétero. Tipo, ninguém Ninguém chega faz. nisso. É porque você tem que criar um rótulo em cima daquilo ali. Tipo, não, para se apresentar, ele tem que E ser. fica parecendo até que é uma forma de você apresentar com a ressalva que essa pessoa já vai ter que, tipo, ela já vai ter que ter a consciência com quem ela está falando Sim. para que ela se defenda Sim. até. Isso eu acho muito errado. Então, assim, e também tem o outro lado. E quando você fica batendo muito em todas essas questões, as pessoas falam, ai, que bicha chata. Sim. Ai, Lá vem o tudo militante. ela problematiza, tudo ela quer falar, nada tá bom. Não tá bom. Não tá bom. Concordo. Porque se você se dirige a mim, enquanto uma pessoa, enquanto uma cidadã, com falta de respeito, com discriminação, eu vou gritar com certeza. Sim. Mas isso é muito cansativo para nós. Eu tenho dia que eu só quero existir, sabe? Assim, ai, só quero levantar, não passar nada na cara e sair, existir. Mas daí você encontra com alguém e fala assim: nossa, você está tão abatida, não passou nem um batonzinho. Que mulher é você que não passa um Que batom? cria esses estereótipos, né? É igual o Ju falou, daí você apresenta, né? Daí fala assim, é um amigo gay. Ele tem que estar alegre o tempo inteiro. Né? Ou Você tem que estar com a bandeira do arco-íris assim, como Não, capa, tem que né? ser engraçado. Tem que ser É. Daí você não conta engraçado. piada, eu falei, não, oxi. A gente não Só faz porque eu tenho que stand-up, né? ser. Você não faz parte da... Então, mas isso isso também acontece com as travestis, né? Sim, Ai, claro. você não é alegre. Ai, eu conheci uma amiga sua que ela chegou, ela divertiu o ambiente e você com a cara fechada, assim. Ai, você não é alegre como ela, né? Então, quer dizer, somos individuais, somos seres individuais, e também tem essa questão aí da transfobia recreativa, Sim. que você tem que chegar e divertir o ambiente, se eu não Sim. quiser. E se eu não for essa pessoa? E se eu tiver num mau momento, assim, né, que eu dei um tropicão na porta, tô com o dedo todo inchado, né, para dizer o Sim. mínimo, assim, para fazer uma, né, não quero falar, não quero me divertir, eu não quero, mas você tem que falar. Ou então, se alguém fala alguma coisa, né, que você está passando, assim, e a pessoa fala uma coisa, daí você fala assim, eu não vou voltar, eu não vou voltar, não vou voltar, deixa para lá, deixa para lá. Mas a militante que mora em você fala, não, Não, vou tem que voltar, Eu preciso e fazer vou isso. falar, e vou falar assim, Eu então. faço, eu sou desses. Mas, assim, é É cansativo. 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 Eu falava assim, às vezes na empresa, né, onde eu trabalhava, tinha uma cultura legal, mas ainda tinha algumas coisas para trabalhar. Daí eu tinha dia que eu chegava, ficava cansado. Tipo, até um dia eu falei, gente, eu tô cansado de ser o totem ambulante Exatamente. LGBT, que Tem que tem que ficar explicar algo que é perguntando básico tudo. para as pessoas. Exatamente. Então, é sobre isso, sabe? É sobre a nossa vivência nessa sociedade que está sempre te violentando e justificando que isso é novo. Gente, Não é? não é novo. Ó, se você pensar de Stonewall para cá, Quantos né? anos passaram, né? Quantas Pois décadas? é. E antes disso, né? Porque Stonewall foi uma coisa que ficou marcada, mas no mundo, Sim. né? Desde que o mundo é mundo, Desde a existe a Grécia Antiga, transexualidade, a homossexualidade nos seres humanos, nos animais também, que também, né? Ninguém foi lá e falou, olha, você é afeminado, então você vai ter que ir, né? Por exemplo, né? Para o leão, né? Que tem toda nessa Coisa de construção força, né? em De cima, né? De liderança. força, de viralidade, não sei o quê.
Quem que foi falar, né, para um leão que, né, que tem um comportamento ali, vamos dizer, homossexual? Não, você é leão, você não pode estar com outro leão. Para. É algo Sim. Sabe? natural, né? Flui. É a vida, é a Sim. sexualidade, entendeu? São as variações da sexualidade. E até que ponto a gente vai ter que estar falando o básico? Gente, em 2025, ainda pessoas trans estão lutando para usar o banheiro. Eu não consigo conceber a ideia de ter que ficar batendo nessa tecla. É. Sabe, a gente tem muitas questões mais urgentes para tratar, e isso já deveria ser algo superado, sabe? Ou tipo assim, é você estar de mãos dadas com quem você quiser na rua O que afeta na vida do e as outro, né? pessoas ficarem olhando e tipo, às vezes, né, eu como tenho a minha orientação heterossexual, eu tô com um rapaz assim às vezes e eu vejo que ele não tem, né, o preconceito, porque senão não estaria comigo, lógico, porque daí eu já rifo já nas primeiras conversas, e é muito engraçado também, assim, é muito engraçado o modo de dizer, assim. Mas quando eu conheço a pessoa e vejo que aquilo vai engatar, primeira coisa, eu já pego uma nozinha LGBT, ó, orientação, identidade, blá, 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 blá. Já faço toda a cartilha, já porque, assim, eu acho que é um mínimo, né, Sim, para com quando você está certeza. com uma pessoa e sendo essa pessoa que eu sou, e tipo, você não saber nada da minha vida, assim, né? De como eu sobrevivo, quem é essa sociedade aonde eu sou inserida. Mas você andando com a pessoa, você vê os olhares, Ju, sabe? Assim, das pessoas, aquele olhar que condena, sempre com um sorrisinho no canto da boca, assim, sabe? Então, assim, eu acho que isso aí também, eu acho que reverbera na questão muito que eu observo nas pessoas trans, que é o sentimento de não se contentar com migalha. Seja ela emocional, seja ela social, sabe? Porque, às vezes, tem pessoas que se aproximam da gente e elas trazem esse discurso que, assim, ele é muito foda por estar te assumindo. E eu não gosto da palavra assumir, tá? Porque Uhum. parece que você está assumindo um crime, né? Tipo, ai, fulano se assumiu. Tipo, como fazem, né, com atores que são famosos, assim, tipo, tá na cara, né? Tá estampado na cara da pessoa e depois, assim, aparece uma manchete fluorescente. Fulano se assumiu. Quem não sabia? E assumiu um crime, né? Porque O nosso podcast, né, de hoje, ele tem como tema principal posicionamento, né? E o nosso subtema aqui é existir com dignidade, como se posicionar em uma sociedade conservadora com coragem e coletividade. Quando eu te conheci, né, você estava como presidente da Associação, né, de Transgêneros de Sorocaba, que inclusive eu acho um trabalho incrível, tipo, né, que hoje se tornou para mim também uma referência aqui em Boituva. Aqui em Boituva nós estamos, né, tentando colocar uma associação, né, tirar do papel, tirar daquela rodinha de amigos, mas se tornar mesmo uma associação, né, que trabalhe mesmo, tenha mais uma sede e tudo mais. Quando eu te conheci, você estava como presidenta, né? E para você, como que foi, assim, esse período que você ficou ali? Tipo, o que que você viu? Qual que é a importância de ter uma associação na cidade, né? Tipo, você lá em Sorocaba, tipo, para nós aqui em Boituva também, né? Tipo, o que que é importante na sua visão, assim, que você passou ali como presidenta? Então, eu acho que a principal, foi até aquilo que eu falei, é que essa associação ela se debruce realmente sobre as questões trans, né? Que lá na associação a gente tinha o nosso atendimento psicológico, que a gente ofertava, que a gente fez algumas parcerias, né, com as universidades também. Daí elas mandavam seus estagiários e eram supervisionados pelos professores também. A gente tinha os nossos psicólogos que eram voluntários, também a gente tinha o nosso auxílio jurídico, e a gente tinha também a nossa parte ali mais
mas voltada também ali na assistência, no acolhimento, sabe? Mas eu acho que o que mais é importante é que essa associação seja um espaço de conforto, de acolhimento, de fortaleza para essas pessoas trans, De referência, né? de referência também. Então, assim, e para mim, ainda na época lá da pandemia, que foi difícil para todo mundo, e que muitas pessoas puderam até usufruir da hashtag Fique em Casa, mas as pessoas trans que estavam em situação de prostituição não, Teve que porque continuar. se ela não saísse de casa, ela não ganharia. Sim, é a Logo, renda, né? não sobreviveria. E teve muitos relatos de muitas meninas que elas diziam que se elas estivessem usando máscara, o cliente não pegava. Não tinha visão ali do... E pense, né, que a maioria dos clientes não usam preservativo, quiçá uma máscara. Então, Então, assim, eu vi muitas coisas ali. Vi também muitas meninas serem expulsas de casa a partir do momento que a sua identidade aflorou, e que esse elefante dentro da própria sala de casa, né? Daí as pessoas começaram a notar, porque a família tem isso também, né? Às vezes as questões de gênero, as questões vão ficando ali na sala como elefante, todo mundo passa e finge que não vê. Aí quando isso aflora, ai, fora de casa. sim. E muitas meninas foram expulsas e a gente, dentro do possível, porque sendo uma associação, a gente tentou acolher e trabalhar e fazer os encaminhamentos necessários para que essas pessoas fossem acolhidas e fossem assistidas pelas poucas políticas públicas que ainda existem. Mas a gente vê que precisa uma mudança maior. Sim. Sim. E Sabe, precisam que as empresas também, elas também Tem esse somem nessa questão, porque assim, se uma pessoa que nunca trabalhou, está em situação de prostituição, ela tiver uma oportunidade de trabalho, não digo que vai mudar a vida de um dia para o outro, porque também isso é romantizar, mas vai ter uma outra opção, sabe, que a prostituição seja uma opção, não um fardo. sim. E outra coisa, eu acho que é assim, que a gente estava comentando, nossa própria existência já é uma militância, né? Como que você acha que dá para se posicionar com segurança? É difícil. É difícil, não tem Eu como. acho que uma coisa não conversa com a outra. Não. Eu mesma, que sou uma das militantes mais antigas da minha geração, que está viva, Sorocaba, eu me senti de uma época que eu entrei, né, no Conselho Tutelar como a primeira travesti, mulher trans, a ser conselheira, sou a quarta do Brasil a ser eleita como conselheira tutelar. Eu senti muito a minha segurança Desculpa. muito ameaçada nesse processo seletivo. Porque, assim, e se eu não fosse essa pessoa conhecida, militante, porque, assim, tem todo um processo de eleição do Conselho Tutelar, que você passa, né, por uma bateria, né, ali de avaliações, e quando você chega no final disso, você fica apta a ser eleita, Sim. porque é o povo que te É uma elege. democracia, né? Tudo ali para ter. E daí você tem que fazer um vídeo de apresentação. E o meu vídeo de apresentação, ele foi hackeado, né, por algumas pessoas. E aí eu fui denunciada no Ministério Público por não ter idoneidade moral para cuidar de crianças e adolescentes. Aonde eu já não era mais profissional do sexo, já tinha pagado todos os vestígios, né, de internet, de anúncio, enfim. E essa pessoa que fez a denúncia pagou, e isso está escrito na denúncia, que essa pessoa pagou uma empresa de internet para vasculhar o meu passado, encontrou umas fotos, porque o Google vai desindexando quando aquilo não vai sendo mais acessado. Sim. Mas uma pessoa que tem experiência Ela nisso, ela vai consegue conseguir resgatar, puxar. né? E daí hackearam o meu vídeo de campanha, colocaram letras satânicas derretendo, assim, pegaram as minhas fotos e colocaram no final, assim,
né, dessa parte do vídeo e com uma voz de criança falando: eu não quero essa pessoa cuidando de mim, eu não quero essa pessoa votando em mim. Foi coisa bem pesada mesmo. Nossa, imagina o seu psicológico vendo tudo isso. Na tentativa de me marginalizar. Sim. Porque vocês sabem que a pessoa LGBT, quando a gente. E tem muitas pessoas que acham que pessoas LGBT não foram crianças, que elas já brotam aos 18 anos, né? Não foi criança, não foi adolescente, enfim. E aí era uma intenção mesmo de me linkar a toda essa marginalidade e até mesmo as questões de pedofilia. Sim, sim. Acho que foi o momento em que a militante que mora em mim que eu me senti mais ameaçada, porque eu conheço o país que eu vivo, eu conheço a internet, eu conheço que a internet sendo essa terra de ninguém, né? E sei que tem pessoas, até mesmo vindo dessa pegada, né, dessa pegada política, dessa pegada neopentecostal, eu sei que tem pessoas que amam odiar e sei também, né, que essa política que a gente viveu de 2018 para cá também tem a questão do apito de cachorro, né, que eles emitem uma vibração, né, que só as pessoas que têm essa intenção de atacar que vão Elas entender conhecem, esse sinal. Então, eu me senti muito ameaçada nessa parte, nessa fase da minha vida. Eu me questionei se valeria a pena tudo isso, se valeria a pena eu continuar sendo palestrante, se eu continuasse reivindicando, e se não era um momento de eu me isentar um pouco para assumir um pouco de cena, sabe? Eu não sei você, mas eu penso muito assim nessa questão da falta de segurança, né? Às vezes eu falo também assim, tipo, será que eu preciso disso tudo? Né? Até que ponto eu tô colocando a minha própria vida em risco? Uhum, Né? Aqui em Boituva eu já tive alguns episódios de medo, assim, de andar uhum, sozinho na rua, né? De estar numa ação aqui, né? No mês de maio, no mês de junho, uhum, e ter medo, né? Então, uhum. assim, acho que é constante esse medo que a gente carrega quando a gente está se posicionando, quando a gente está à frente, né? De qualquer ação, de qualquer militância ali. Então, a gente coloca a nossa cara muito em risco, nossa própria vida em risco, na Só que é o verdade. nosso para mim é o medo que me move. Sim, É o eu medo que falo me isso trouxe até também. aqui, sabe? E não quero romantizar isso também, mas se eu tenho a oportunidade, Ju, de estar aqui falando e contando para vocês, talvez coisa que não faça parte da realidade de muitas pessoas, mas também dizendo que as pessoas não devem menosprezar, não devem desmoralizar e não devem ainda romantizar todas as situações de preconceito e discriminação que as pessoas LGBT, né, LGBTQIAPN+, Passam. no Brasil ainda vivem e sobrevivem a isso. E a que condições? E o que tudo isso impacta no nosso psicológico. Sabe? Não também levando para esse entendimento, né, mais esse entendimento que às vezes as pessoas acham que toda travesti ou toda pessoa LGBT é doente, não é isso. Mas assim, são essas coisas que orbitam no nosso dia a dia, nos adoece, São fardos que a gente carrega, né? sabe? Nos adoecem. Por exemplo, o gay afeminado. Ai, muito, muito bicha, vai queimar meu filme. Ai, daí tem a questão também lá do preconceito, do gay ativo para o gay passivo. Aí não posso dizer que eu sou passivo. Sim. Meu, que mundo é Se a pessoa fala assim, esse? eu sou não binária, nossa, não sabe o que é da vida, né? Exatamente. Ou então, ai, é bissexual. Ai, não encontrou ainda alguém que te desse um show Tá em para cima do você. muro, né? Ou então, por exemplo, as mulheres lésbicas que ainda correm o risco da violência do estupro corretivo, porque tem esse homem, esse homem, eu digo, esse homem animal, que vê ali uma possibilidade de assim, ai, é um lugar onde nunca foi visitado, então logo eu vou ser essa pessoa que vou dizer, olha, né, que vou ali, né, chegar para dizer, olha, você era até ontem, porque a partir de hoje você já conhece como que é. Sabe? Sim. Tem a questão também da violência que os homens trans também
sofrem por ter uma vagina também, né? E toda a discriminação e a violência também do estupro corretivo. E fora também a questão do acesso e a permanência na questão da saúde, né? Exatamente. O problema que é você alcançar o sistema, Algo né, que é básico, né? de saúde para a sua vida, né? Sim. E outra coisa que também eu acho importante deixar aqui é essa política, né, que ainda levanta todos os dias na intenção de ficar pensando o que eu vou fazer de projeto de lei para causar o retrocesso para essa população. Sim, e é uma coisa que eu sempre falo, assim, né, a gente está vivendo isso, né, nas políticas, né, não só no Brasil, o retrocesso disso tudo, Sim, e nada né? nosso é Então, os 100% programas de seguro. diversidade das empresas, né, tipo, as políticas públicas. Então, isso daqui que a gente está fazendo é política, né? Nossos corpos são políticos, Sim, né? sim. Então, a gente precisa lutar cada vez mais por políticas públicas que garantam os nossos direitos, né? Coisas que eram para ser tão simples, a gente não está aqui reivindicando, tipo, nada exorbitante. É os nossos direitos, né? Então, enquanto a gente não fizer políticas públicas efetivas, né, tipo nas esferas municipais, estaduais, federais, né, as conferências agora vai ter para isso, para trazer um pouco disso. Então, é importante que isso aconteça, né? Sim. E nosso papo tá bom, mas a gente vai precisar Ótimo. chegar já nos nossos minutos Sim, finais. então vai dar umas 4 horas aqui de podcast. Eu ficava aqui Eu dias. também ficava o dia aqui, tá E maravilhoso. é muito gostoso conversar com você, Tara. Tipo, pra gente aqui em Boituva é sempre muito importante recebê-la, ter esse contato, esse carinho. Né? Você, para mim, é uma colega, tipo, que é uma referência mesmo em tudo. E eu vou estar sempre aí na sua cola aí, tipo, Bora. de mãos dadas. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né, por toda essa resistência que você viveu, que você vive, né, tipo, né, que as pessoas que estiverem ouvindo esse podcast, assistindo, Poder se inspirar em você. enxergue de repente Uma luz no fim uma do luz no túnel. fim do túnel, né? Tipo, às vezes a gente não tem referências de pessoas Exato. que conseguiram chegar, que alcançaram alguma coisa ali, tipo, queria que você deixasse uma mensagem aí pra gente finalizar. Olha, eu tenho várias mensagens, assim, mas uma que eu acho importante é falar para essa juventude transgênero, LGBT, que se empodere mais dos seus direitos, que se empodere mais da sua vida enquanto ser social, e para as pessoas trans também que não desanimem, né? Sim. Eu sei que aí, né, pode ser aí para cada um, muito particular para cada um, mas não se desanimem e não se contentem com migalhas, Exato. sejam emocionais ou sociais, porque se eu estou aqui e já meio século de vida, então é porque assim a gente consegue, a gente vai lutar, a gente não é fácil, não é fácil, não é fácil para mim, sabe? Eu levantar todos os dias, saber que se eu for na padaria para comprar pão, eu vou ter uma situação de que eu vou ter que conscientizar alguém, que eu vou ter que o meu corpo político ali é uma forma de resistência, uma forma de, né, também de conscientizar e dizer que é possível. Sim. Não é Exato. fácil. Também acredito que nunca será, porque essa sociedade entre avanços e retrocessos, a gente vai caminhando. Mas, assim, eu queria muito também, Jô, aproveitando, que, assim, já pensando em todos os retrocessos aí de políticas, né, de políticas públicas que a gente sofre, e essas pessoas que usam até o microfone das câmaras, lá do Congresso, enfim, de todos os espaços onde a gente fala de construção de leis para pessoas, para cidadãos, essas pessoas estão lá falando da gente, estão lá fazendo leis para nos prejudicar, para retroceder nos poucos avanços que tivemos, que essas pessoas que lotam as paradas LGBT, mas de 6 milhões, 10 milhões de pessoas, que se aparecessem apenas 100 pessoas na hora, né, de lotassem as câmaras municipais, a hora que fosse ser votado um projeto contra a nossa existência,
que tivesse ali pelo menos 100 pessoas, Já faz uma diferença, né? já seria uma diferença. Sim. Então, eu acho assim, nada contra o movimento da parada, que eu entendo a importância disso, mas eu acho que as pessoas que vão lá, né, para dançar, para ferver, para comemorar, também tenham essa consciência de que elas precisam lotar as câmaras, que elas precisam lotar os congressos, ou em todo lugar aonde estiverem criando leis para retroceder os poucos avanços que Sim, temos. e eu falo assim, a gente precisa ocupar os espaços, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem um conselho em Boituva, a gente precisa das pessoas participando, das pessoas ativas ali, tipo, para fortalecer mesmo, né? Se a gente fala de políticas públicas, não é sozinho, não é só o Júnior, não é só o Caio, não é só a Juliana que vai fazer uma política É para um uma cidade. conjunto, né? É o Exatamente. coletivo, né? A Coletividade. coletividade que faz as coisas, tipo, tomarem uma proporção maior. É como você falou assim, tipo, a gente faz uma festa, uma parada, tipo, lota. Mas por que não, tipo, ir na Câmara, tipo, reivindicar Sim. os nossos Até para manter o direitos, direito à parada, né? Então, assim, eu deixo mais uma né? vez o apelo, né, para as pessoas que estão assistindo, para você que é de Boituva, participe do conselho, né? Nós temos um conselho municipal LGBTQIA+, aqui na cidade. A gente precisa da população, da sociedade civil junto, né, junto com o poder público, a gente construir políticas públicas, Com certeza. né? Se a gente não tiver juntos, a gente não trazer as demandas, a gente nunca vai conseguir, tipo, evoluir nas políticas Sim. públicas, né? Então, assim, às vezes a gente pensa lá longe, mas e o nosso aqui no dia a dia, Exato. né? Tipo, e o municipal, né? A gente pode levar isso depois para o estadual, né? E quando eu falo na questão de ocupar os espaços, hoje a gente tem referências. A gente tem uma Erika Hilton, a gente tem uma Duda Salabert, tipo, que tá ali, né, nos representando, né, como pessoas LGBTs, né? Mas quando a gente está no nosso dia a dia, no nosso município, você sabe as dificuldades que é Sorocaba, uma cidade grande, Ultraconservadora. ultraconservadora, né? São quantos vereadores ali que apoiam as causas? Duas, três, são pouquíssimos, né? Então, assim, se a gente não tiver essa conscientização que a gente precisa valorizar o nosso voto, colocar ali pessoas que realmente vão nos representar, a gente nunca vai mudar Exato. essa história, Uhum. né? E Bom, eu tenho que agradecer também, queria agradecer a Tara por todo o conhecimento que ela passou, por essa pessoa incrível. Agradecer o meu parceiro Júnior, a estamos aí. Ju, o Lucas, todo mundo que está Hoje aqui, a nós nossa tivemos plateia. plateia. Também Obrigado, nossos gente. apoiadores também, o Fórum do GG. E é isso. Mais uma vez, fico muito feliz com a sua participação. Você sempre será muito bem-vinda aqui em Boituva. A gente sempre se encontra nos eventos em Sorocaba. Pessoal, muito obrigado pela presença de Obrigado a vocês todos. aí que estão nos assistindo. Ah, nós temos uma surpresinha para você hoje. Verdade. A Juliana, nossa diretora, vai trazer. Hoje ela vai aparecer, será? Vai. Vai, tem que aparecer. Tudo! Obrigada. Uma lembrancinha pra você. Obrigada. Essa Juliana, para quem não viu da outra vez. Nossa diretora. Ai, obrigada. Era algo que você queria muito, tá? Ah, eu sei, eu já imaginei. Eu vi pelo pacote. Eu falei, ai, amor. Se quiser não abrir, não precisa abrir, mas Não, é, não a, precisa. é a caneca do nosso Olha podcast. que linda que ficou essa sacola, gente. E ó, e uma questão também, né, muito mundial, né, que é a sustentabilidade, né? Sim, Sim, importante com você falar certeza. sobre isso também. Né? Mais uma vez, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, Revista Outdoor, pelo espaço incrível que nos permitiu estar aqui hoje. O Empório GG, que nos mandou essa comidinha deliciosa. Vamos lá garantir o petisco de vocês. E toda a nossa produção, equipe, amigos. Plateia. Caio, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Tara, Ju. Obrigada. queria ficar mais horas e obrigada. horas falando aqui com você, Obrigada. mas Um hoje prazer. era para a gente, né, que mais pessoas conheçam o trabalho que você faz, que sirva sempre de inspiração para a gente, né, todo esse trabalho que está sendo desenvolvido lá em Sorocaba. Isso é Eu uma sei que a luta lá referência, também é grande, né, então também o que precisar estamos aqui para unir, né, acho que esse acolhimento começa com a gente mesmo, né, então se a gente pode acolher, se a gente pode ir lá de mãos dadas, sempre, e é isso que nos motiva O a coletivo faz a caminhar força, um né? pouquinho mais, Isso né? aí. Aquela frase de sempre, juntos somos mais fortes, né? Mas é isso mesmo, se juntos a gente consegue mover muita coisa, né? E eu queria deixar uma frase que eu estava lendo aqui, pra gente encerrar. Se posicionar, às vezes,
é apenas seguir em frente sem pedir desculpas por existir. Isso já é revolucionário. Exato. Né? Que a gente possa fazer uma revolução aí para frente. Né? Isso aí. Agradecer àqueles que já vieram, aqueles que passaram para a gente estar aqui hoje e que possamos, né, com as nossas forças, fazer Evoluir esse- cada vez mais, né? e que aqueles que ainda estão por vir, né, venham com mais força, com mais oportunidades. Só isso. Encerramos por hoje o nosso podcast Sons da Resistência. E na próxima estaremos com outro convidado muito especial. Vamos falar Fiquem atentos, gente. sobre um assunto muito importante. Gente, tchau, tchau e até a próxima.